Galerinha, gente boa, boa tarde. Vamos estar vendo agora algumas propriedades dos quadriláteros, começando com o paralelogramo. Vamos lá. Pessoal, olha só. Nós estamos trabalhando a unidade de número 6. Vamos entrar agora no capítulo 6. Está na página 182 do nosso livro. Vamos estar vendo hoje as propriedades dos quadriláteros, que é esse capítulo. Especificamente sobre um quadrilátero, nós vamos estar vendo o paralelograma, ou paralelogramo, na verdade, paralelogramos. Olha só. Todas essas figuras têm algo em comum, que é o que caracteriza o paralelograma. Olha só. Todo quadrilátero que tem os lados opostos paralelos é denominado paralelogramo. Ou seja, essa primeira figura, o lado AB é paralelo ao lado CD. O lado BC é paralelo ao lado AD. Nessa figura, EF paralelo HG, HE paralelo a GF. Nessa figura, MN paralelo a PO, PM paralelo a OM. Nessa figura, QT paralelo a RS, ST paralelo a RQ. Então, o que caracteriza o paralelogramo? Os lados opostos são paralelos. Toda vez que isso acontecer, eu tenho um paralelogramo. Vamos ver alguns paralelogramos com nomes específicos. Primeiro, o paralelogramo que tem os quatro ângulos internos retos. Ângulo reto é o ângulo de 90 graus. É denominado retângulo. Então, olha só, essa figura 2. Os quatro cantos, o ângulo interno é 90 graus. Então, esse paralelogramo, ele é um paralelogramo e ele também é um retângulo. Segundo, o paralelograma que tem os quatro lados congruentes, ou seja, os quatro lados têm a mesma medida, é chamado losango ou rombo. Essa figura tem os quatro lados de mesma medida, os quatro lados são congruentes. Então, essa figura é chamada de losango. O paralelograma que tem os quatro lados congruentes e os quatro ângulos internos retos é chamado quadrado. Então, o quadrado, ele é ao mesmo tempo um retângulo e um losango. Ele tem as propriedades dos dois. Ele tem os quatro ângulos internos como sendo 90 graus e tem os quatro lados congruentes, são os quatro lados de mesma medida. Então, um paralelogramo específico qualquer, um retângulo, um losango e um quadrado. Vamos lá. Propriedades gerais dos paralelogramas. Primeira propriedade. Em qualquer paralelogramo, os ângulos opostos são congruentes, ou seja, o ângulo interno A é congruente ao ângulo interno C. O ângulo interno D é congruente ao ângulo interno B. Essa característica ela vale para todos os paralelogramos. Segunda característica. Em qualquer paralelogramo, os lados opostos são congruentes. Ou seja,
o lado AB é congruente ao lado CD. O que isso quer dizer? Que esse lado aqui e esse lado aqui, eles têm a mesma medida. São congruentes, são iguais, têm a mesma medida. O lado BC e o lado AD também são congruentes. Ou seja, eles também têm a mesma medida. Então, a segunda propriedade, em qualquer paralelogramo, os lados opostos são congruentes, ou seja, eles possuem a mesma medida. Terceira propriedade geral de todos os paralelogramos. Em qualquer paralelogramo, as diagonais cortam-se ao meio. Diagonal é uma reta que sai de um vértice e vai até outro vértice. No caso, só tem como eu ir para o vértice oposto, porque só tem mais dois lados, esses dois lados é justamente o lado aqui que não é diagonal. Então essas duas diagonais do quadrado, então o quadrado ele só tem duas diagonais, se cruzam no meio, no ponto médio entre as retas. Propriedade específica do retângulo. O retângulo, além de ter todas aquelas propriedades, tem mais uma que é específica dele. As diagonais são congruentes, ou seja, a diagonal DB e a diagonal AC, elas são congruentes, elas têm a mesma medida. Então essa é uma característica específica do retângulo. Além dessa, ele tem as outras três também. Uma característica específica do losango. As diagonais perpendiculares entre si estão contidas na bissetriz do ângulo interno do losango. As diagonais se cruzam, formando entre elas todas um ângulo de 90 graus. Todas as diagonais elas são bissetrizes dos ângulos, ou seja, esse pedaço e esse tem a mesma medida, esse pedacinho do ângulo e esse tem a mesma medida, esse pedacinho do ângulo e esse tem a mesma medida, esse pedacinho do ângulo e esse tem a mesma medida. Então, num losango, as diagonais se cruzam formando um ângulo de 90 grau, e essas diagonais elas são bissetrizes do ângulo dos vértices que elas tocam. Propriedade do quadrado. O quadrado reúne todas as propriedades dos paralelogramas, que também o retângulo e o losango também têm. E além disso, ele tem as propriedades do retângulo e do losango. Então, esse foi o conteúdo nosso de hoje. Com base nisso, para vocês exercitarem a mente, o raciocínio de vocês, para o lar, exercícios 1 a 9, página 195. Bom estudo, fique com Deus, até a próxima.